Olá, meus amigos! É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para a gente estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre da importância de fazermos a leitura de harmonização e a prece para que possamos estar com as energias adequadas, com as vibrações adequadas no nosso estudo. Então, pessoal, hoje estamos ainda falando de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. E hoje nós vamos falar de amor. O que realmente amamos? Qual é a intenção que realmente trazemos por trás das nossas ofertas, por trás das nossas doações? E principalmente falando desse amor a Deus, que muitas vezes é confundido com essa adoração a Deus. E aí, nesses trechos que foram separados, falando de Sócrates e Platão, vamos perceber que muitas vezes amamos as coisas materiais. E aí vem aquela questão de ter ou ser. Estamos tendo coisas materiais ou estamos sendo coisas materiais? É aquela velha discussão, precisamos ter dinheiro, mas se já ficamos preocupados que esse dinheiro vai acabar, o dinheiro nos tem. Então somos escravos desse dinheiro. E é aí que precisamos pensar se estamos tendo ou se estamos sendo. Precisamos pensar o que estamos amando. Estamos amando a riqueza? E como estamos demonstrando esse amor a Deus? Como estamos demonstrando esse amor, a verdadeira doação à espiritualidade, àqueles que necessitam, através somente de coisas materiais ou também através de um sentimento maior que está revestindo toda essa caridade? E é disso que ele vai falar aqui. Ele vai trabalhar com essa diferença entre a oferta material e aquela oferta verdadeira, aquela oferta espiritual, que é quando oferecemos aquilo que realmente importa, que são as nossas boas intenções. E ele fala muito disso justamente porque antigamente era muito comum esse procedimento da oferta. Então existia aquela coisa de, às vezes, por você querer certas conquistas ou agradecer a certas conquistas, era então ofertado, às vezes um animal. E depois isso foi sendo colocado para as pessoas de modo que não era essa oferta que importava, mas sim o seu verdadeiro sentimento. É isso, é esse o verdadeiro sacrifício que Deus quer que façamos. E até tem uma história do Antigo Testamento, quando é falado que Abraão teria sido solicitado por Deus para levar o seu próprio filho em sacrifício. O Abraão estaria ali com seu filho e num determinado momento o próprio filho desconfiaria e perguntaria: mas onde está o objeto do sacrifício? E mal sabia ele que era ele mesmo. Até que quando ele está prestes a sacrificar o próprio filho, Deus então fala que não é para ele fazer aquilo, como se na verdade aquilo fosse um testemunho da fé que Abraão precisava dar. Isso é uma passagem da Bíblia para mostrar essa fé, para expor essa fé, para expor essa fidelidade, como Abraão era fiel a Deus. Porém, esses costumes de ofertas animais foram sendo retirados dos costumes, até o momento que nós chegamos aqui no Evangelho e vamos falar justamente dessa questão. Então agora a gente está no item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. No item 15, ele fala: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa, que faz esforços por si lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios, mas não. Verdadeiramente justos e retos são só os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Então aqui ele ainda chama atenção que se fosse assim, se fosse uma questão de troca,
Se fosse uma questão de apenas ir lá e ofertar tantas coisas e colocar tantas coisas num determinado altar ou num lugar determinado, bastaria isso para que os homens pudessem caminhar na retidão. Bastaria isso para que os homens pudessem ser perdoados ou conseguissem algum benefício desses deuses e continuassem o seu caminho. Mas é o que ele vem explicando, não é assim que acontece, porque para Deus, para a espiritualidade, não importa se vamos fazer ali, oferecer um carro cheio de ouro, porque o que a gente faz com ouro na espiritualidade? Não é isso que importa no mundo espiritual. O que importa é a nossa própria evolução. O que importa é o nosso valor espiritual e não o valor material. E aqui no finalzinho do item 15, ele fala do capítulo 10, itens 7 e 8, que a gente também vai ter oportunidade de estudar num outro momento, que é onde ele vai falar do verdadeiro sacrifício que é feito a Deus. E vai falar disso que estamos comentando aqui agora, desse verdadeiro sacrifício, que o verdadeiro sacrifício é aquele que muitas vezes tem a ver com a nossa moral, muitas vezes tem a ver com aquele sacrifício que fazemos na nossa casa, com o nosso próximo. Lembra daquele estudo de dar a outra face que a gente fez? E aí, com isso, a gente vai evoluindo e a gente tem um crescimento. É essa oferta que Deus está interessado. É essa oferta que vai fazer bem para a humanidade e também vai fazer bem para a nossa própria evolução. E aí ele continua, então, no item 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparam flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Muito linda, inclusive, essa passagem. E falando de amor, como a gente disse no início desse estudo, porque a verdade é que não sabemos ainda aqui na Terra, não sabemos o que é esse amor. Falamos muito que eu amo fulano de tal, eu amo chocolate, eu amo viajar, a gente ama muitas coisas, a gente fala até que ama pessoas, né, dentro dos relacionamentos, eu te amo, e falamos muito isso, mas não sabemos de verdade o que é o amor. Emmanuel fala num dos textos dele que muito do que é visto como amor, na verdade é posse, porque se você ama, você quer o bem do outro. Muitas vezes você não quer liberar o outro, você não quer que o outro seja feliz, você não quer que o outro faça o que ele tem à vontade, quer que o outro faça a sua vontade. E isso não é amor, isso é posse, isso é qualquer outra coisa menos amor. O amor não mata, o amor não gera ódio, o amor não gera ciúme. Então Emmanuel vem nos trazendo essa compreensão do que é o amor. E da mesma forma, esse amor que ele fala, o amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma, é justamente dar valor não só ao corpo, porque é claro que temos que cuidar do nosso corpo, mas não é dar esse valor excessivo ao corpo e esquecer das verdadeiras coisas que importam. Então, temos que nos preocupar sim com o nosso cuidado, temos que nos preocupar com a nossa saúde, temos que nos preocupar com a nossa aparência, porque afinal de contas, é o nosso corpo que é o instrumento para que possamos realizar as nossas missões e os nossos propósitos aqui na Terra. Mas precisamos estar atento a se estamos valorizando demais e se na verdade estamos nos escravizando com essas coisas materiais ou se estamos utilizando elas ao nosso favor, ao nosso aprendizado e para a nossa evolução moral. Até no texto que eu acabei de ler, que foi o texto desse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, eu estava lendo na minha leitura de introdução o texto Examina-te. E ele fala um trechinho assim, ó, a experiência humana não é uma estação de prazer.
O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, quando falamos aqui desse amor, dentro de toda essa discussão de que o que verdadeiramente importa ofertar a Deus, o que verdadeiramente importa sacrificar a Deus, vamos esbarrar nesse assunto do amor, porque se amamos a Deus, se amamos ao próximo, o que estamos ofertando para essa pessoa? E como estamos levando a nossa vida? Como ele fala que não é uma estação de prazer. Vamos aproveitar a nossa estada aqui na Terra para evoluir, para aprender e principalmente para aprender a amar. Que é para isso que estamos aqui. Não sabemos amar. A verdade é essa. Amamos dinheiro, amamos viagem, amamos aparência, amamos carro, amamos nosso apartamento, amamos muitas coisas. Mas será que estamos nos amando? Será que estamos amando o nosso próximo? E será que estamos, de acordo com essas leituras que estamos fazendo aqui, amando a Deus? Ofertando a coisa certa a Deus? E aí então Kardec, agora ele vai continuar fazendo o desenvolvimento desses 3 tópicos. E ele fala o seguinte: o amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside o amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. E aí a gente lembra da história de Sócrates, que é sabido que ele foi condenado à morte, ele foi obrigado a tomar a cicuta. Ele vinha com essas ideias justamente porque ele falava em nome desse demônio, que aqui nos vídeos também já esclarecemos que na verdade esse espírito era o espírito que estava com ele, o daemon, que justamente por ele já ter essa noção, por ele já falar de amor, por ele já ter essa noção de que esse amor era uma lei da natureza, de que é esse amor que um dia, quando descobrirmos, quando conseguirmos experimentar, vamos ver que esse laço fraternal, como ele fala aqui, que nos une encarnados e desencarnados. É esse amor que vemos nos livros, que move a espiritualidade para que torça por nós que estamos aqui. Quando vamos reencarnar, mantemos os nossos amigos espirituais do outro lado na torcida, que a gente tem que acertar, a gente tem que conseguir vencer no propósito que viemos fazer aqui. E o que movimenta essa torcida? É esse amor, é essa fraternidade dos nossos irmãos que estão nos ajudando enquanto desencarnados, estão nos intuindo, estão mantendo vibrações, estão intercedendo por nós, pela nossa luta aqui enquanto encarnados. Então, pessoal, esse estudo de hoje foi para que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa questão das ofertas, sobre essa questão que às vezes está muito dentro do nosso entendimento de que Deus, de que a espiritualidade precisam receber algo para que possamos receber em alguma coisa em troca, ou para que precisamos dar alguma coisa para agradecer, para mostrar. Não existe essa relação de escambo. O que Deus quer e o que a espiritualidade quer é a nossa melhora, é que a gente evolua. O que eles querem que a gente ofereça, o que eles querem que a gente oferte são as nossas melhores intenções, são o nosso amor ao próximo, a nossa boa vontade, a nossa caridade. Então, que depois desse estudo você possa refletir, você possa dividir com as pessoas essa mensagem, falando do que verdadeiramente importa, para que possamos gerar mais compreensão, para que possamos gerar mais boas intenções, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!